Bom dia, gente, a paz. Bom dia. Eu fiquei um pouco nervosa, esqueci o celular em casa. Viram aqui a movimentação? Minha filha foi buscar o telefone com o Robert. Obrigada. E hoje eu vou falar sobre o ministério do Espírito, sobre os dons do Espírito. Acho que é até por isso, né? Satanás não quer, porque ele sabe que quando nós entendemos como o Espírito se move através de nós, como nós nos movemos, né? Através do Espírito Santo, nós fazemos proezas. Amém? E antes, essa semana eu venho conversado muito sobre coisas sobre nós nos reunirmos, sobre nós congregarmos, sobre nós estarmos juntos. E eu queria dividir isso com vocês, irmãos. Nós não podemos deixar de lado o estarmos juntos. Estar juntos é de Deus. Se você vê que uma pessoa ela é isolada, ela não quer conviver, ela não gosta de estar com pessoas, tem alguma coisa errada, irmãos. Nós precisamos identificar isso e mandar o Satanás embora, porque é ele que quer fazer isso. Porque o congregar, nós estarmos juntos, há uma unção, um poder manifesto de Deus quando nós estamos juntos. Você vê, tem tantas pessoas que se decepcionam ali, se decepcionam aqui, aí ficam, sabe, não tem? A gente às vezes se decepciona tanto com as pessoas, que daí a gente cria assim uma barreira e a gente não quer mais nos relacionar com ninguém. Quebra essa barreira em nome de Jesus, porque existe pessoas de Deus, existe igreja de Deus, existe lugar onde as pessoas são verdadeiras, existe, irmãos. E nós precisamos quebrar isso, porque isso é uma estratégia de Satanás. Nós vemos na palavra como o Senhor, Ele promove encontros. Ele promove, não, eu vou buscar Deus aqui na minha casa, eu não preciso estar reunido, eu não preciso estar junto com o corpo de Cristo, eu não preciso, mas a palavra sempre nos mostra como o Senhor sempre marcou encontros. Lembra quando foi com Jeremias? Deus falou assim para ele: Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Alguém já fez essa pergunta? Se ele vai descer a casa do oleiro para falar, por quê? Ele já não estava falando com Jeremias? Ele falou, mas ele queria que Jeremias estivesse num lugar específico para ele falar com ele, né? Tem outro também que a Bíblia fala, Jacó. Jacó, ele estava num lugar e Deus falou para ele: vai para Betel, que lá eu vou falar com você. Por quê? Se ele já estava falando com ele ali naquele lugar? Porque ele queria que ele estivesse num lugar. Quando ele chegasse em Betel, é casa de Deus, o nome dele seria transformado de Jacó para Israel, filho de Deus. Então, quando nós nos encontramos, irmãos, estamos disponíveis à voz do Senhor, sensíveis no Espírito, algo vai mudar em nós. Algo o Senhor vai transformar, uma chave Ele vai virar. Quando nós estamos reunidos, estamos buscando, nós vivemos experiências que são sobrenaturais, que só quando o corpo está junto. Nós não somos todo o corpo de Cristo, amém? Nós não somos, mas nós somos uma parte do corpo. E a parte saudável do corpo, ela flui pelo Espírito. Né? Nós não falamos que nós nascemos de novo, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então há uma nova vida quando nós nos rendemos a Jesus. Então nós precisamos ser sensíveis a isso, a estar no lugar que Ele quer, a estar com as pessoas que Ele quer, né? Não levar em consideração as decepções que nós já tivemos na nossa vida. Tem pessoas que não se relacionam com outras. Eu digo de relação de homem e mulher mesmo, porque se decepcionou tanto com um que quer trazer a decepção para o novo relacionamento. E não é assim, irmãos. A Bíblia fala: deixando as coisas que para trás ficaram. Nós fomos, em particular nós, tão feridos num ministério, que a gente podia falar assim: nunca mais eu quero saber de igreja, eu vou viver minha vida ali no meu canto. Mas não, irmãos, nós decidimos deixar tudo para trás, para servir ao Senhor. Amém? E é esse o convite do Senhor para vocês, para nós, nessa manhã. Amém? E o primeiro texto que nós vamos ler, para falar sobre o ministério do Espírito, é 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7. Nós vamos falar também um pouco dos dons. Fica com o seu espírito aí sensível para ouvir,
para entender, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então existem situações e coisas que o Senhor quer de nós, que nós não vamos discernir na carne. Às vezes nosso pensamento humano é muito limitado, é muito pequeno, para entender tudo que o Espírito tem para nós. Amém? Vamos ler. E se o ministério da morte, eu vou ler na versão RA. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Vamos ler juntos o 8. Como não será? Vai, peraí que não tá tudo junto. Vai, 1, 2, 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Porque se o Espírito da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, diante da atual, sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia! Irmãos, nós estamos vivendo essa dispensação. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. E eu vou ler alguns textos aqui, porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? A Bíblia fala assim, que nós sabemos quando vai chover, nós sabemos quando vai fazer sol, nós sabemos como o tempo está. Então, nós percebemos o tempo que nós estamos vivendo no mundo espiritual. Amém? Mas eu já ouço isso desde um tempo atrás. Mas vocês percebem como as coisas evoluíram do tempo dos nossos avós, que já diziam que Jesus vai voltar? Então, muitas coisas estão acontecendo e nós percebemos o quanto o mundo está. E existe profecias para o mundo, existe profecias para a igreja e existe profecias para Israel. E hoje nós vamos ver as profecias para a igreja. Amém? Mas primeiro nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1. Isso que nós vamos ler, irmãos, não é para causar medo, mas é para nos trazer temor e para nos fazer nos posicionar como igreja. Porque a igreja vai se movimentar com poder nesses dias. Mas não é por nós, é por mim, porque eu sou. Não, é pelo Espírito. Amém? E nós vamos entender, nós vamos ler bastante textos hoje, porque um vai testificar o outro. 2 Timóteo 3, no versículo 1. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Pessoas com essas atitudes negam o poder de Deus, olha lá. 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos ler mais uma profecia para o mundo, amém? Essa profecia não é para a igreja, não é para os filhos de Deus serem assim. Essa profecia é como estará o mundo, não é como estará a igreja de Cristo. Vamos continuar, mais uma profecia para o mundo, em 1 Timóteo 4, no versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão. Apostatar é abandonar, apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Irmãos, nos últimos dias, o espírito de engano será muito atuante. E nós já estamos vivendo isso? Já, né? Ele vai estar em muita atividade nesses dias, o espírito de engano. Então vamos continuar, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, irmãos, diga comigo, esse comportamento é para o mundo. Os filhos de Deus não são assim. Lembra quando nós pregamos sobre a videira, sobre os frutos, sobre estarmos enxertados na videira, sobre a hipocrisia daqueles homens que eram os religiosos? O Senhor falou assim, eles quando orar, eles vão lá para a praça pública, para todo mundo ver, eles vão querer mostrar uma coisa que eles não são, eles são hipócritas. Mas Ele falou assim, mas com vocês, meus filhos, com vocês não vai ser assim. Com vocês vai ser diferente. Então nós precisamos ter a consciência, o entendimento de quem nós somos, do que nós somos. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E tem profecia para a igreja. E olha qual é a profecia para a igreja. Joel capítulo 2, versículo 28. Sabe, e vocês podem falar assim para mim, pastora, mas lá quando estava, sempre teve essas coisas. Antigamente, no tempo dos meus avós, já era assim, já tinha essas coisas, já era o tempo difícil. É que as coisas não eram tão explícitas. Mas irmão, chegou a internet. Lá vou eu falar da internet de novo. Mas é verdade, irmãos, a gente não pode excluir isso. Chegou a internet, chegou as redes sociais, onde as pessoas elas acham bonito o erro, né? Vocês podem ver hoje, tem para tudo. Nós temos que aceitar tudo que eles querem colocar. Temos que aceitar o homossexual, nós temos que aceitar, amém, irmãos? Mas nós temos que aceitar a pessoa, não a atividade deles. Então nós temos que aceitar todas as coisas que todo mundo faz de errado. Irmãos, conosco não é assim. Amém? Conosco é diferente. Nós precisamos. Esse é um pecado. E a Bíblia fala que o teu desejo, ele vem contra ti. Cumpre você dominar. Então nós precisamos, nós que dominamos nossos desejos. Nós que dominamos. Hoje, o trair, você viver uma vida promíscua, é normal. É errado você ser. De repente a gente olha e fala assim: nossa, será que é correto? Eu não estou falando, é um exemplo, tá? Será que é certo eu viver a monogamia, eu para o meu marido e o meu marido para mim? Porque o que eles querem colocar na nossa mente é que nós somos livres, que o sexo é livre, que o prazer é livre. Eles vivem os desejos da carne como se fosse algo normal. E conosco não é assim. Amém? Conosco é diferente. Nós somos guiados por aquilo que a palavra diz. Então, mas nós conseguimos perceber que com o advento da rede social, com tudo que hoje as mídias mostram, fazem com que as coisas fiquem normais. E às vezes até eles querem colocar na nossa goela para baixo. Mas nós somos a igreja. Nós mantemos a santidade. Nós mantemos o poder de Deus em execução aqui na terra. Irmãos, quando a igreja sair dessa terra, a chapa vai esquentar. O negócio vai ficar difícil. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos movimentar com autoridade, com poder. E só é possível a partir do que nós carregamos. Só é possível a partir do Espírito agindo através de nós. Vamos ler a profecia para a igreja, né? Vamos lá ver. Enquanto o mundo está assim, enquanto o mundo está levando a vida dessa forma, os homens estão maus, enganadores, os homens são infiéis, os homens estão olhando para o seu próprio ventre, egoísta, né? Tem a profecia também lá para Israel,
mas olha como vai estar a igreja. Olha a profecia para a igreja. Joel 2:28. E acontecerá depois, esse dia já chegou, amém? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É assim que estará a igreja, irmãos. Essa é a promessa para mim e para você. Amém? Olha lá, depois esse mesmo texto ele se repete em Atos 2, no versículo 17. Não ficou só em Joel, veio para Atos, olha lá. Ele fez menção ao mesmo texto e diz assim, de novo: e acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Aleluia. Irmãos, nós não podemos ficar desapercebidos. Enquanto no mundo eles vão estar enganando, enquanto no mundo eles vão estar mentindo, enquanto no mundo eles vão estar criando fábulas, nós vamos estar percebidos, sendo guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, há uma maneira de nós não sermos enganados. Há uma maneira: ser guiado pelo Espírito. Porque a palavra, irmãos, ela tem palavra para a gente ir, tem palavra para a gente não ir. A palavra, ela tem direções para a gente ficar, tem palavra para a gente agir, tem palavra para a gente orar, tem palavra para tudo na Bíblia, para tudo. Porém, não tem o que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem específico para mim. Não tem o propósito que o Senhor tem específico para Karen, para a dona Sandra, para o Edu, para o meu marido, para cada um de vocês. Na Bíblia não tem. E como que nós vamos saber? Só sendo guiado pelo Espírito Santo, só sendo conduzido por Ele. Mas às vezes nós estamos tão atarefados que nós não ouvimos a voz dEle, nós não ouvimos as direções. Ou então, sabe, somos cheios de orgulho, e o orgulho impede a gente ouvir a voz do Espírito. Porque às vezes até para o Espírito Santo está só nós dois ali trancados dentro de um quarto, e aí nós estamos ali orando e o Espírito Santo fala uma coisa, e até para Ele a gente se mantém orgulhoso. Não foi assim mesmo que eu resolvi fazer. Irmãos, e não é conosco, não é assim. Sabe, quando o Senhor vem, permite Ele te quebrar, permite Ele te mostrar quem você é. Permite, irmão, e se quebre, chore, fala: Senhor, eu sou assim, é verdade, Pai, eu preciso mudar e eu preciso da sua ajuda. E a Bíblia fala que Ele é o nosso ajudador, e que Ele nos ajuda na nossa fraqueza, mas nós precisamos nos colocar diante dEle. E olha o que Ele tem para nós. Ele tem que o Espírito dEle seria derramado sobre toda a carne. Essa profecia, irmãos, lembra quando a palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o Espírito diz ao mundo, não é o que o Espírito diz a Israel, é o que o Espírito diz à igreja. Nós somos parte dessa igreja, irmãos. Nós somos. Então nós podemos, é sobre toda a carne que estiver querendo ser cheia dele. Amém? Olha o que diz lá em Isaías, outra profecia. Isaías 60, versículo 2. Olha o que ele anuncia, que coisa mais linda. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, fala sobre mim, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Coloca na versão NVI para a gente ler esse texto. Eu não tenho aqui. Olhe, a escuridão cobre a terra,
e densas trevas envolvem os povos. Já não está acontecendo isso, irmãos? Mas sobre você, fala, sobre mim, raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. Aleluia, irmãos. É isso, enquanto o mundo está em trevas, a glória do Senhor resplandece na nossa vida. Só que nós não podemos ficar desapercebidos. Nós precisamos estar ligados, irmãos. Sabe, sempre eu tenho percebido com pessoas que eu tenho conversado. Às vezes eu paro, converso com um, eu paro, converso com outro. Esses dias até o Carlinhos falou para mim, falou: pastora, Deus quer falar alguma coisa. Ele quer que a gente se posicione. Eu achei uma graça, irmão, é um jovem. Quantos anos tem o Carlinhos? 18 anos. E ele falou: pastor, o Senhor quer que a gente se posicione, porque vão vir dias difíceis, mas para a igreja do Senhor não vai ser difícil. Amém, irmãos? E é isso, e eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Começa a falar dos fins dos dias, se nós vamos viver a tribulação, se nós não vamos viver. Eu não tenho uma ideia formada sobre isso. Mas uma coisa que eu quero estar, irmãos, é pronta. Se eu for viver a tribulação, Deus vai dar um jeito, irmãos. Se veio frango do mar, vai sair frango da torneira. Alguma coisa vai acontecer. Mas se não for para vivermos e formos arrebatados, amém, irmãos, nós vamos estar prontos a todo tempo. Mas nós vamos precisar viver um tempo aqui nessa terra, segundo a palavra nos diz. O mundo vai estar em trevas, vocês vão estar em luz. Irmãos, nós não podemos nos distrair com o que as redes sociais ficam dizendo. Porque as redes sociais, nesses dias, é escândalo saindo daqui, é confusão saindo dali, é igrejas tendo confusão entre si. E o povo, ali você entra nos comentários, você fica até, meu Deus, povo sendo entristecido, sujando o coração, sabe? Ninguém está pensando nas pessoas, ninguém está pensando no que está acontecendo. Mas, irmãos, nós não podemos sair dessa posição. Nós podemos ser um menor número, mas se nós estivermos aqui, nós, essa igreja, unidos como corpo de Cristo, conectados no coração. Irmãos, quando nós falamos de amor, de conexão no coração, não é nós vivermos ali juntos na amizade o dia inteiro, todo o tempo. Não é isso, irmãos. Nós conectados no coração é falarmos a mesma voz. Sabe, ele falou isso no início do culto, sobre a Torre de Babel. Por que eles iam chegar em um lugar? Pela união, pela conexão. E é isso que nós precisamos ter juntos aqui. Não ser uma família por causa do nome, mas sermos uma família do coração, ligados no coração, se proteger um ao outro. A igreja de Cristo, se proteger, cuidar um do outro. Quem foi que falou ontem para mim? Alguém falou ontem para mim: gente, fica falando da igreja. Nós estávamos falando desses escândalos da internet. Ficam falando igreja da própria igreja. Nós não vemos, irmãos, outras religiões se cutucarem tanto como a cristã, como nós. Então nós precisamos, irmãos, chegou o tempo. Se nós queremos viver tudo isso, eu quero viver. Eu em especial, eu quero viver essas manifestações do Espírito. Eu quero viver, irmãos. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor tem, dos planos dEle, da atividade dEle. Eu não quero, eu quero estar incluída nisso. E se você quiser também, é hora de nós nos posicionarmos. Mas aquele lá deu mau testemunho. Mas olha para mim, porque eu não vou dar. Sabe, até eu saí para conversar esses dias, e uma pessoa falou muita coisa do que viveu para mim, com igreja, irmãos. Aí a princípio eu falei assim: ai meu Deus do céu. Eu ainda falei para o meu marido: a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não dar mau testemunho, porque as pessoas, elas vão olhar para nós, e nós precisamos não dar mau testemunho. Porque se a Bíblia fala que nós somos testemunhas do Senhor,
discípulos dele. As pessoas têm que sim olhar para nós. Ah, não olha para mim não, olha para Jesus. Irmãos, que coisa é essa? Não olha para mim não, olha para Jesus. Olha para mim, porque quando você me vê, você vai ver o amor de Deus. Claro que eu tenho meus defeitos, eu tenho as coisas, né? Tenho os meus erros. Conviver muito comigo, vai ver, eu fico irritada, né? Tem coisas que é normal, da nossa personalidade. Mas tem coisas, irmãos, que não. Nós não podemos deixar más atitudes tomar conta do nosso ser. Tem que olhar para nós sim. Amém? E nós vamos nos conectar nisso no nosso coração. Porque eu creio, irmãos, que tudo isso que vai acontecer com a igreja, eu creio que vai restaurar a nossa santidade. Vai, sabe? O Espírito Santo ele já está em nós, mas ele vai vir sobre nós. E quando o Espírito Santo vir, ele vai nos confrontar para nós mudarmos. Isso não é ruim, isso é bom. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é fogo. O fogo consome. Ele é o fogo consumidor. E esse fogo vai consumir e vai pôr para fora. Sabe aquilo que diz, não tem nada em oculto que não seja revelado? Que seja revelado, irmãos, o mais rápido possível, para que haja, para me expor, vai expor meu pecado? Não, irmãos, não é sobre expor o seu pecado, é sobre ser exposto para ter mudança, para ter santificação. Amém? Vamos ler João, no capítulo 14, versículo 21. Por que eu estou lendo vários textos? Porque, irmãos, a manifestação do Espírito, ela não é descolada da palavra. A manifestação do Espírito, ela vem junto com a palavra. Amém? Por isso que nós precisamos ler. E quando nós falamos de manifestação do Espírito, quando nós falamos das coisas que o Espírito faz em nós e através de nós, né? Tem gente que não crê nem no falar em línguas. Então, assim, para nós termos a certeza do que o Senhor quer de nós, nós precisamos ler a Bíblia. Amém? Então está escrito lá, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Então, se você amar ao Senhor, se você amar Ele, guardar os mandamentos dEle, você vai viver experiências sobrenaturais. Porque Ele se manifesta, olha lá. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, os céus estão abertos. O Senhor quer se mover. O Senhor quer que nós vivamos experiências. Então vamos estar abertos para Ele. Vamos abrir, vamos intensificar a nossa vida de oração, intensificar a nossa vida no Senhor. Vamos intensificar as nossas orações em outras línguas. Vamos, irmãos, que vai chegar um tempo que tudo que a gente corre atrás é como correr atrás do vento. Mas nós precisamos correr atrás daquilo que é eterno e que vai durar para sempre. A igreja, irmãos, não é um clube só que a gente vem, é muito gostoso nós estarmos juntos. Mas num lugar, quando nós estamos reunidos com outras pessoas, nós somos afetados, né? Você lida com pessoa que tem atitudes que você gosta. Você lida com pessoas que você tem atitudes que você não gosta. E isso vai te forjando, vai te moldando, vai te fazendo ser o homem e a mulher de Deus que o Senhor quer que você seja. Porque tudo que nós vivemos no Espírito, nós vamos ler mais para frente, não é para nós, é para o corpo. E isso nós vamos vivendo experiências sobrenaturais. Nós precisamos estar abertos. Vamos falar agora, entrar no assunto, né? E falar um pouquinho sobre os dons. E nós vamos começar em 1 Coríntios 12, versículo 1.
1 Coríntios 12:1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos ler de novo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, a ignorância, ela não é só você não ter a informação, né? Tem dois tipos de ignorância. A ignorância que você não sabe. Então eu sou ignorante sobre esse assunto, eu não sei sobre ele, tudo bem. Ou então, sabe aquela ignorância de você não querer? Sabe? Eu não quero saber disso aí não. Então tem esses tipos de ignorância. Mas nenhuma e nem a outra de não ligar, essa ignorância de deixar isso para lá, o Senhor fala a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Em 1 João 3, no versículo 8, diz assim: aquilo que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o problema de não termos as manifestações do Espírito não é do diabo, porque o que diz aqui? Isso, a parte B do versículo de 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a respeito dos dons, se as obras do diabo já foram destruídas, o problema a respeito dos dons não é o diabo, é a ignorância. Eu consegui explicar bem essa parte? A respeito dos dons, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, você nem deixa isso para lá, ou você não fica sem aprender. Eu quero que você saiba. Porque o diabo, ele já foi destruído. Então agora, o que vai impedir de você se manifestar nos dons é você mesmo. Então assim, você só vai entender os dons se você se colocar para aprender ele. Você aprende, você entende e aí você busca. E aí quando você busca, ele se manifesta através de você. Porque é do Espírito. Não tenho como eu fazer algo que é espiritual. Eu vou precisar estar aberta para a atuação do Espírito através de mim. Irmãos, isso é maravilhoso. E nós vamos ler aqui, e eu quero que enquanto eu vou falando, te nasça dentro do coração um desejo de manifestar os dons do Senhor. Não vai ser eu que vou fazer isso, mas vai ser o Espírito do Senhor que vai te mover. Porque quando, irmãos, eu fui para uma igreja que falava em línguas, eu já contei isso aqui, mas tem muita gente que não vem, eu vou contar de novo. Quando eu fui para aprender, que eu fui sentar para aprender a palavra, eu não cria no falar em línguas. Porque eu vim de uma igreja que não cria, o pastor falava que isso era uma papagaiada e eu acreditava nele. Eu não lia a Bíblia também. Aí, um dia eu estava sentada e a gente chegava lá na escola e todo mundo falava em línguas e eu ficava. Eu era a esposa do pastor e eu não falava em línguas, então eu tinha vergonha. Aí eu ficava fingindo que eu estava falando. Mas a minha cabeça, não em línguas, orando ali. E na minha cabeça, quando a gente tem a mente que nós não acreditamos, as coisas podem estar acontecendo que a gente está aqui com aquela frieza, o fogo pegando e você aqui congelado. Só que aquilo foi me quebrando, porque eu fui sendo exposta àquilo vários dias, e eu exposta àquilo. Então chegou uma hora que eu falei, também que se isso vem de Deus, eu quero também. Isso tudo dentro de mim, que nem para ele eu tinha coragem de falar. E aí, chegou uma aula que a professora falou assim, quem não fala em línguas? E eu não levantei a mão, porque eu era esposa do pastor, era feio para mim. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, ninguém aqui não fala em línguas, para eu ver o que vai acontecer, Louvado seja Deus por um homem que estava lá atrás e ele veio, corajoso, veio na frente. E eu estava sentada assim na segunda cadeira. E eu fiquei assim, a professora foi falar com o homem e eu fiquei assim para a cara dela, como se fosse eu.
Porque aí eu já estava querendo. Ele falou assim, ela falou assim para o homem: você não fala em línguas? E eu respondendo assim com a minha cabeça, como se fosse para mim. E aí ela falou: você vai falar agora. Você começa repetindo o que eu vou falar e escuta o que vai vir dentro de você. E aí você começa. Você entendeu? E eu... Aí ela começou, colocou a mão e todo mundo começou a falar em línguas. E eu comecei aqui baixinho, irmãos. Começou a saltar tanta palavra da minha boca. Mas antes disso eu estava limpando a casa e eu falava assim: ah, Senhor, se agora eu falasse em línguas, eu ia falar em línguas agora, mas como eu não falo, eu não vou falar. E eu ficava assim porque aquilo já estava nascendo dentro de mim. E chegou o dia que eu falei. Irmãos, se eu não tivesse falado, eu iria falar da mesma forma para vocês. Ó, irmãos, aconteceu isso, eu não falei. E foi assim. Mas, irmãos, o Espírito Santo, quando alguém deseja, ele não deixa ninguém chupando no dedo. Ele não deixa, irmãos. Então, se você, o que eu quero colocar em vocês nessa manhã? Um desejo. Um desejo, porque ele fala que nós precisamos buscar, que nós precisamos desejar, que nós precisamos querer. E quando a gente começa a se envolver, irmãos, ele vem. Ele vem, ele se manifesta a nós. E o que vai acontecer? Que se dane o que vai acontecer. Hoje eu me arrependo de ficar pensando que eu era esposa do pastor. Eu nem vejo mais ninguém que está lá. Eu devia ter ido e ter vivido. Quem sabe eu vivia outra experiência. Mas eu vivi essa. E foi maravilhoso, irmãos, porque comecei. E aí eu nunca falo mais línguas iguais. Eu sempre tenho uma língua nova. Eu escuto aqui dentro de mim, aquilo vem. E eu tenho coragem e eu falo. Porque a minha vergonha já passou. Entende? Mas nós não podemos ser tímidos. É essa timidez que a Bíblia fala. Não é a timidez de nós sermos, não. Porque cada um tem a sua personalidade. E quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, que ele está sobre nós, ele não vem para mudar a nossa personalidade, mas ele aperfeiçoa. Então, se você é mais acanhado, é do seu jeito, o Espírito Santo ele te usa, ele aperfeiçoa o seu jeito. Mas o que você tem que fazer? Querer. Isso é para quem é maduro, pastora. Já é para quem tem anos de igreja. A maturidade não, irmãos. Com a maturidade nós vamos aprendendo como fazer, nós vamos tendo mais responsabilidades. Mas o que o Senhor quer é um coração desejoso para Ele se manifestar. Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus. Se nós não aceitamos, é porque nós somos naturais. Porque eles são loucura. E não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando o homem natural vê as coisas de Deus, ele olha e faz: eita Deus. Mas quando nós somos espirituais, por isso que nós precisamos lutar para sermos espirituais e não sermos naturais, porque nós recebemos Jesus, amém? O Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida. Se você não fez isso, é necessário fazer, confessar com a boca e crer com o coração. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós passamos a ser um com Ele, amém? Quando o Espírito Santo ele vem dentro de nós, no novo nascimento, nós temos o fruto do Espírito. Com o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos andar no fruto. Nós podemos andar em amor, em paz, em paciência. Isso é para nós, amém? O fruto do Espírito é para nós. Nós andamos no fruto do Espírito. A capacidade de Deus para nós andarmos nos frutos está em nós. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre nós,
aí nós começamos a ter os dons em operação na nossa vida. Quando os dons estão em operação na nossa vida, não é mais para nós, é para o outro. Então fala comigo, para a gente fixar bem isso na mente. O Espírito Santo dentro de mim me capacita a andar no fruto. O Espírito Santo sobre mim me habilita a andar nos dons do Espírito, que é para o outro, que é para o corpo. Amém? Amém? Então, dentro de nós, bênção para mim. No novo nascimento isso acontece. Sobre nós, bênção para o outro. E isso vem como? Buscando, irmãos. Buscando. Quando nós vamos ser ativos com o fruto do Espírito, nós precisamos fazer o quê? Nos esforçar. A capacidade de andarmos em paz está em nós. Então nós precisamos fazer o quê? Lembrar, Senhor, eu tenho a tua paz. O teu Espírito já está em mim. Eu tenho a paz do Senhor que excede todo entendimento. Eu não vou ficar nervoso. E aí a gente experimenta daquela paz. Ah, Senhor, eu não amo. E isso, irmãos, eu posso falar com propriedade. Porque eu era uma pessoa que não gostava de gente. Eu gostava só da minha família. Mas o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E hoje, irmãos, eu tenho um amor até demais. Eu amo as pessoas. Eu amo mesmo, irmãos. E não é com amor de sentimento. De sentimento? Não é. É com o amor de Deus. E isso só é possível com o amor dele dentro de nós. É possível, irmãos. Só que nós precisamos querer. Amém? E aí Paulo fala a respeito dos dons, dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, indiferentes. Não quero. Amém? Então, nós já precisamos entender que nós precisamos buscar para esses dons estarem ativos na nossa vida. Outra carta que o apóstolo Paulo fala sobre os dons, que é Romanos. Irmãos, e Romanos, se você pegar para ler o livro de Romanos, leia um dia. Fala, eu vou ler agora todo o livro de Romanos. O livro de Romanos, Paulo fala sobre justificação. Paulo fala sobre a graça. Ele fala sobre... Tem várias informações sobre fé. O livro de Romanos é um livro muito completo. Só que olha o que ele fala no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espirituais, para que sejais confirmados. Olha só, existem coisas, irmãos, que Romanos, na carta de Romanos, quando Paulo escreveu para aquele povo, existem coisas que aprendendo, lendo, estava disponível para aquele povo. Mas existem coisas que só espiritualmente ia afetar aquele povo. Porque olha o que ele falou. Porque desejo muito ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então tem uma edificação que vem da palavra, tem uma edificação que vem pelo ensino da palavra, pela exortação, até pela disciplina, por Deus nos repreendendo. Mas tem uma edificação que é através do Espírito. E que só pode ser ativo através dos dons em operação. Se não tem dom em operação, se está todo mundo aqui, nem ligando para o dom, ignorante ao dom, como é que o Espírito Santo vai se manifestar? Não tem como, gente. Então nós precisamos estar sensíveis. Primeiro, sensível. Depois, disposto. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero mesmo, me usa mesmo, Senhor. Que os seus dons fluam através de mim. Eu quero o melhor dom, Senhor. Qual é o melhor? É esse que eu quero. E a Bíblia fala isso, que nós podemos fazer isso. Buscar pelos melhores dons. Nós vamos ler. Vamos voltar lá para o capítulo 12 de 1 Coríntios. Sabe, irmãos, quando nós nos colocamos assim, sabe quando nós já ouvimos um monte de palavra,
um monte de promessa, palavra, você recebeu, você pegou aquilo pela fé, mas existe algo que é pelo Espírito. Aí você tem o Espírito ali confirmando. Aí sabe o que o Senhor vai colocar? Você sente aquele fogo arder dentro de você. Aí o Senhor Espírito Santo vem e joga gasolina nesse fogo. É assim, irmãos, que acontece dentro de nós quando nós nos colocamos em atividade com o Espírito. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, nós quando vamos falar algo sobre o Senhor Jesus, vocês já ouviram pessoas que tudo fica Jesus, Jesus, nem sabe, irmãos, o que está falando, nem sabe. Mas se nós estamos por uma inspiração do Espírito Santo, por Ele, é isso que Ele está falando aqui, são inspirações divinas que saem da nossa boca. São palavras que saem pelo Espírito. Nós vamos falar mais para frente sobre os dons. Espera aí, senão eu vou entrar em outro tema, né? Mas nós precisamos entender a força que esse nome carrega quando sai da boca de um filho de Deus. Não é uma bobeira, irmãos. Ai, Jesus, ai, em nome de Jesus. Não, irmãos. É para uma coisa específica, de um jeito certo. Por isso, irmãos, que muitas pessoas vivem, falam e nada dá certo. Até falar essa palavra de fé aí não funciona. Irmãos, a fé funciona quando ela é aplicada com um poder. Não é de qualquer maneira. Nós vamos entender aqui qual é o dom da fé. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons são diversos, mas quem faz os dons é o Espírito. Através de quem? De nós. O Espírito, para ser legal aqui na terra, ele precisa de um homem. Ou vocês veem o Espírito saindo aqui fazendo alguma coisa? Não, precisa de nós, irmãos. Amém? Nós somos esse corpo em atividade. 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ah, não, é só para a pastora e para quem serve, os pastores, é só para eles? Não, é tudo em todos. Não fuja, irmãos. Não fuja do que o Senhor tem para você. Não fuja. Vai ser sua caminhada aqui nessa terra, vai ser muito mais difícil se você fugir do que o Senhor tem para você. Entra logo, irmãos, de cabeça e fala: Senhor, sou eu que o Senhor quer, toma. Faz assim, irmãos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Não é para nós termos o dom e ficar: viu, eu sou o máximo. Olha, comigo acontece isso. Não, irmãos, é um fim proveitoso, é para o corpo. Amém? Não é para a gente se aparecer, não é para um ser melhor do que o outro. Olha, mas você já viu pessoas que foram em igrejas e não falavam em línguas e ficaram frustrados, e aí não acredita mais no dom porque não fez. Então não, irmãos, vamos nos colocar, vamos entender que não é para a gente se aparecer, não é para nós estarmos em evidência, mas é para o corpo de Cristo. Amém? 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia.
Então, irmãos, quando nós fazemos os cultos de ensino, nós explicamos bem separadinho, mas eu separei aqui mais ou menos e eu vou explicar de um modo geral. Quando o Senhor ele repartiu, o que faz de Deus um Deus? Que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, e nós não somos, né? E isso faz dele Deus. Ele é onipresente, porque Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é onisciente, porque Ele sabe de tudo. E Ele é onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Quando Ele pensou em dividir dons aos homens, Ele pensou assim: eu vou pegar um pouquinho da minha onipresença e vou dividir com eles. Eu vou pegar um pouquinho da minha onisciência e eu vou dividir com eles. Eu vou pegar outro pouquinho da minha onipotência e eu vou dividir com eles. E assim ele foi dividindo dons aos homens. Nós separamos aqui, eu separei em 3 categorias dos dons, que é os dons de poder. Os dons de poder é o dom da fé, dom de milagres e dom de cura. Esse dom da fé não é a fé que nós temos quando nós recebemos Jesus. Sabe aquela fé que nós sabemos porque sabemos que aquela decisão é a melhor da nossa vida? A fé que nós temos quando alguma coisa vai acontecer e nós temos fé, nós sabemos que Ele existe. Nós sabemos que a palavra do Senhor é real. Não é esse tipo de fé. A fé que diz aqui, o dom da fé, é uma fé diferente. Não sei se vocês já sentiram isso. Quando você estava passando uma situação, Deus te trouxe uma palavra e você falou aquilo e saiu assim com uma força tão grande que você fala: essa deu resultado. Alguém já passou por essa situação? Quem já passou? Faz assim. Poucas pessoas. Quem mais? Não fica com vergonha não, faz assim quem já viveu essa situação. Nós sabemos, porque sabemos, irmãos, que aquilo saiu com poder, saiu diferente. E a gente viu a manifestação daquilo que saiu da nossa boca. Saiu com poder. Esse é o dom da fé. Ele pode durar um dia, como ele pode durar alguns dias, um tempo. Esse é o dom da fé. É sempre que ele está em operação? Não, porque é um dom, e como diz aqui no versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como bem lhe apraz, a cada um individualmente. Então é como ele bem quer, no momento que ele acha que é necessário. Eu sobre o dom da fé, eu já vivi algumas experiências, que em um momento específico, eu estava orando e aquela força veio dentro de mim, e eu falei: é agora, eu vou ver o resultado disso. E eu vi. Então, irmãos, nós precisamos estar ali desejosos para que esses dons operem na nossa vida. Outro dom de poder é o dom de operação de milagres. O que é um milagre? É algo sobrenatural que acontece na nossa vida. É toda hora que um milagre acontece? Não. Mas quando o dom está em operação, nós vemos o milagre acontecer. Outros, dom de cura. O que é o dom de cura? É a cura de alguém sem nenhuma intervenção da medicina. Aconteceu, foi curado. É um dom em operação e que pode operar através da vida de qualquer um. Não é algo que está disponível somente para o pastor. É algo que é disponível para a igreja. Amém? Outros, os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Palavra de sabedoria não é a gente ficar inteligente, sabido de um dia para a noite. Não, a palavra de sabedoria é quando a parte de Deus se encontra com a nossa boca. E nós abrimos a nossa boca para falar algo que a gente nem sabe que estava acontecendo com aquela pessoa. Às vezes você sente uma direção no teu espírito de falar algo para alguém. É aquela pessoa, ela às vezes estava orando, ela às vezes estava falando alguma coisa para Deus.
E ela precisa de uma confirmação, precisa de uma confirmação ali para tomar uma atitude ou para fazer algo. E você, usado pelo Espírito Santo, porque você sentiu e obedeceu a voz do Espírito. Sabe, irmãos, às vezes o Espírito Santo quer nos guiar e a gente pensa assim: é coisa da minha cabeça. E às vezes a gente deixa de ou viver uma experiência sobrenatural, ou de falar algo para alguém que podia mudar a vida daquela pessoa. Sabe, nós precisamos estar sensíveis a isso. É isso que é trabalhar para o corpo de Cristo. Nós precisamos estar sensíveis a isso. E não é algo que está disponível só para um ou só para outro. É disponível para todos. Imagina você saber que a partir da sua vida, a partir de uma direção que o Espírito Santo te deu, uma pessoa foi tocada. A vida de uma pessoa foi mudada, uma confirmação chegou. Nós podemos estar aqui na igreja, o Espírito Santo te mover a falar algo para alguém. Chama alguém, chama um obreiro, chama um pastor e fala: eu quero, o Senhor está me direcionando, me dando uma direção para falar algo para aquela pessoa. Chama alguém da igreja e vai e fala. Porque você pode mudar a vida de alguém, irmãos. A palavra de conhecimento é você saber do futuro. Você ter uma direção de algo que vai acontecer no futuro. E você entregar isso para alguém. E isso acontece muito com quem tem um ministério profético. E discernimento de espírito. O discernimento não é a gente olhar para uma pessoa, irmã, e falar: não, estou discernindo que essa pessoa não está muito boa hoje. Não é isso, irmãos. O discernimento do espírito é você ter o entendimento do mundo espiritual. Você conseguir entender quando o diabo está cercando ali. Irmãos, o diabo é real. É real. Aquilo que o diabo, ele faz na vida das pessoas é real. E nós podemos discernir isso. Nós podemos. Existe um dom que pode ser efetivo na nossa vida, para nós discernirmos o Espírito que vem do Senhor e o que não vem da parte do Senhor. Os outros dons vocais, o dom de profecia, é quando você, inspirado pelo Espírito Santo, abre a sua boca para falar as palavras de conhecimento. Você abre a sua boca e profetiza sobre a vida de alguém. Mas, pastora, como que eu vou saber se é profecia ou se é adivinhação? Como que eu vou saber? Porque os apóstolos, eles repreenderam o espírito de adivinhação. E como que eu vou saber se vem de Deus ou se não vem? Irmãos, sempre que uma profecia vir, ela vai vir de encontro com aquilo que você está passando. Sempre. Ela nunca vai ser fora da palavra ou fora para confirmar algo que o Senhor tem para você. A profecia vai vir para te encorajar. A profecia vai vir para te levantar, para te dar um destino e uma direção. Amém? Variedade de línguas. Tenho falar em línguas, irmãos, para edificação pessoal. E a Bíblia fala que nós devemos falar em línguas, amém? Porque quando nós falamos em línguas, nós nos edificamos e o nosso espírito fica sensível à voz de Deus. Todas as vezes que nós falamos em línguas. Mas quando nós estamos na igreja e um se levanta, ó, o dom em atividade. Quando um se levanta para falar mais alto em línguas e outra pessoa discerne aquilo que aquele falou. Isso é um dom em operação. Aí está o dom de falar em línguas e o dom de interpretar as línguas. Vamos supor, eu começo aqui. Aí vem a Regiane, a Rebeca e fala assim, ela vai traduzir o que eu falei? Não, não é tradução. É a inspiração que aquela palavra, sabe? É o que aquilo quer dizer. Pode ser para a igreja, pode ser para alguém específico. Mas irmãos, nós só vamos viver isso. Todos esses dons aqui em atividade nós só vamos viver
se nós estivermos sensíveis e dispostos. Porque se o Espírito Santo te der uma direção e você não obedecer, o Espírito Santo não vai te tomar o teu corpo e fazer você fazer isso. Ele não vai. Você vai precisar ter a coragem de se levantar e ir e obedecer. E se depois der errado, irmãos, obedece e espera para ver. Obedece o comando, chama alguém, né? Para não, é um homem. Olha, eu tenho algo para falar. É um homem e eu sou uma mulher. Chama um homem e vai vocês dois. É uma oração que eu quero fazer. Chama uma pessoa. É uma mulher que quer, é um homem que quer falar para uma mulher. Chama uma mulher, chama sua esposa e vai. Irmãos, isso é necessário. E nós precisamos, porque, irmãos, essa é a profecia por os últimos dias para a igreja. E o Espírito vai falar conosco. Como eu falei, o Espírito Santo não vai tomar uma pessoa e manifestar nela e começar a falar. Não, o Espírito Santo vai te usar mediante a tua fé. E aí, quando o Espírito Santo ele nos usa, o que nós podemos fazer? Julgar. Porque às vezes o canal pelo que veio pode estar obstruído. E a gente tem que saber, e como que a gente julga? Pela palavra. Por aquilo, sabe quando você está orando alguma coisa e vem alguém e fala alguma coisa para você? Gente, vocês não se sentem muito amados e cuidados por Deus? Quando você está orando algo e vem alguém e fala aquilo que só você e o Senhor sabia. É um cuidado de Deus para com a nossa vida. Não é adivinhação, amém, irmãos? Porque o espírito de adivinhação foi repreendido. É a profecia, aquilo que vem do Espírito. E nós sabemos, porque traz alegria, traz paz. Vamos continuar. Como que eu tenho que fazer para viver tudo isso? Vamos ver o caminho, né? Para nós vivermos tudo isso. Está em 1 Coríntios 12, capítulo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha que lindo. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, desejar é o primeiro passo. Amém? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos para o capítulo 13, no versículo 1. Olha lá o caminho excelente que ele nos mostra. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze. Qual é o caminho para os dons? O amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, uma igreja que opera nos dons é uma igreja que anda em amor. E eu não quero dizer para vocês que é o amor sentimental. É o amor que vem do Senhor, de Cristo nos nossos corações. É o amor dele. Se não tiver amor, eu nada serei. Então nós vamos operar nos dons do Espírito, andando em amor. Fala comigo, eu sou um caminho excelente para os dons. Eu sou um caminho excelente para os dons, porque em mim opera o amor de Cristo. Aleluia. É isso, irmãos, nós precisamos andar em amor. Andar em amor é decidir andar no amor do Senhor.
mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente quer odiar, mesmo quando a gente quer esganar o pescoço, que tem gente que nos desafia, irmãos. Então mesmo quando a gente quer isso, nós precisamos andar em amor, porque o amor é o caminho para que os dons do Senhor se manifestem em nós. Amém? Nós já estamos terminando. Olha lá, 1 Coríntios 14, no versículo 1. Segue o amor. Olha o que Paulo falando. Paulo, ele falou, vamos começar. Quando tudo isso vai fluir em nós, como que nós temos que fazer? Vamos seguir o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, aqui ele está falando para a igreja. Como nós devemos nos movimentar na igreja. Amém? Uma coisa é falar em línguas nós para nossa edificação. Aqui ele está falando como nós vamos nos movimentar na igreja. Adianta eu vir aqui e começar. Eu vou falar sobre os dons, amém? Ia adiantar eu fazer isso? Não ia adiantar nada. Então, ele prefere que na igreja faça o quê? Profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Irmãos, a oração em línguas é uma chave poderosa para a nossa vida espiritual, e nós, se não estamos, nós precisamos intensificar isso. Amém? Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. E aqui, irmãos, é o que eu falei. Quando alguém se levanta para falar em línguas, ou a pessoa mesmo vai entender o que ela está falando, e tem que verbalizar isso à igreja. Por isso que o Senhor fala, não sejam tímidos. Para isso nós precisamos ser sem vergonhas. Não podemos ser tímidos. Precisamos nos levantar, porque senão a igreja não é edificada. Amém? Então, se alguém se levantar para falar em línguas, e o Espírito Santo te discernir aquilo que você está falando, fala, irmãos. Fala. Se você ficar com vergonha, fala para mim, fala para o meu marido, fala para os pastores, fala. Que daí nós vamos ver e vamos falar para a igreja. Mas não fique com a sua boca fechada. Se você começar a se movimentar nesses dons, a querer, a buscar e a viver esse dom, aproveita, irmãos, e fala. Veja o que o Senhor vai fazer através de você. Amém? Atos, para terminar. Atos 4. Aqui, irmãos, eles estavam orando unânimes para que o Espírito Santo fizesse um mover ali entre eles. E por que eu separei esse texto? Porque nós precisamos, irmãos, ser conectados no nosso coração. Quando nós estamos orando unânimes, quando você está orando sozinho, você já sentiu algo assim no seu corpo diferente? Né? Às vezes, imagina, você treme, acontece alguma coisa ali com você. Imagina nós orando em uma só voz. Aqui as paredes tremeram. Por isso que o diabo tenta separar tanto a gente. Irmãos, eu quero pedir para vocês, para não permitirem que o espírito de engano induza vocês a nada. Não permita. Se você
olhou para dentro de você e viu um espírito de engano, alguém falando alguma coisa, entrar dentro de você que te trouxe dúvida, repreende isso e para de escutar, porque tudo vem por aquilo que nós ouvimos. Mas quando nós colocamos fogo, esse espírito, essa oração na nossa vida com o Senhor, irmãos, a paixão do Senhor inunda o nosso coração. E a gente não consegue mais viver outra vida que não seja essa. Amém? E todas essas é a profecia para a igreja do Senhor. Ouvindo isso, olha lá, lê comigo. Ouvindo isso, unânimes. Fala, unânimes. Juntos, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as nossas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha o que aconteceu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Aleluia, irmãos. Se tremer é uma bênção, imagina juntos tremer essas paredes. Qual bênção é maior? Como é maior? E nós precisamos querer, irmãos. Nós precisamos querer, porque às vezes você fala assim: não, pastor, olha, eu já decidi que agora eu vou ser salvo. Eu vou só ser salvo e eu vou ficar aqui no meu canto. Eu vou ficar aqui, não precisa de todas essas coisas não. Eu sendo salvo tá bom. Irmãos, não vai ser assim. Com você não vai ser assim. Vai ser como Elias, irmãos. Ele vai falar assim para você: sai da caverna. Sai da caverna e vem viver o que o Senhor tem para você. Não é, irmãos, com vocês não vai ser assim. Vocês vão viver diferente, irmãos. Vocês vão viver aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Sai da caverna. Não queira só ficar ali, ó. Não, eu vou ser só salvo, tá bom assim para mim. Não, irmãos, tem mais do Senhor para a gente viver. Tem um Espírito que nós podemos provar e ver de que o Senhor é bom. Provai, sabe aquela palavra que diz: fazei prova de mim. Não é para provar o Senhor, quero ver se o Senhor vai fazer mesmo, não. Essa prova, o que ela significa é sentir o sabor de, é experimentar. Não é você fazer prova, pode ver a tradução dessa palavra, é você experimentar, é você sentir o sabor dele. Irmãos, e a gente só degusta o sabor quando ele é bom. Quando ele é ruim a gente faz, não quer. Mas quando ele é bom, irmãos, não tem nada que nos faça resistir. A gente fala assim: Senhor, não vou mais ficar escondido da caverna, eu vou correr daqui. Aleluia. E agora, para terminar de verdade, 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10, versículo 6, tá certo? O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, presta atenção nisso.
Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia, irmãos. Sabe, eu não posso falar para vocês como vai ser, mas tira de você toda a religiosidade, tudo aquilo que te trava, que te faz, não, isso daí eu não vou fazer não. E eu anotei aqui umas coisas que eu fui procurar na Bíblia para falar para vocês. Porque às vezes vocês veem alguém que corre, alguém que deita, cai no chão, alguém que dança, e fica assim, mas o que está acontecendo com essa pessoa? E olha, eu não vou ler um por um, porque ia ficar muito longo, mas eu vou colocar aqui o que eu separei. A Bíblia fala que Daniel, sem cor, caiu com o rosto em terra. Quando o Espírito do Senhor se apossou de Daniel, ele ficou sem cor e caiu com o rosto em terra. João, quando teve a visão do Apocalipse, caiu quase que desmaiado. Ezequiel diz que a mão do Senhor veio sobre ele e colocou ele em pé. A unção só cai? Não, a unção levanta também, irmãos. É conforme a necessidade e aquilo que faz com cada um. Por isso que a Bíblia fala, é cada um do seu jeito, que juntos formam um corpo. O mundo descobriu aquela frase que fala assim, juntos somos mais fortes. Mal eles sabem que forte é a igreja. Que quando se junta, irmãos, cada um operando no seu dom, sem invejar, sem falar, eu queria esse Deus. Não, sem falar, eu tenho esse, eu sou melhor que ele, que eu tenho esse. Não, é cada um no seu dom, formando o corpo e fluindo nele. Olha lá. A Bíblia diz que quando a unção veio sobre Elias, ele correu mais que os cavalos do rei. Aleluia, irmãos. Pedro, quando teve a visão do de levar o evangelho aos gentios, ele ficou em êxtase, ele ficou sem sentidos. Irmãos, quando o Espírito Santo, eu não posso falar para você, olha Tati, o Espírito Santo vai se mover dessa forma em você. Eu não sei. Cada um vai ter uma maneira. O que nós precisamos nos libertar é da vergonha e se deixar agir, para que o Senhor tenha liberdade de agir em nós e através de nós. Amém? E nós vamos repetir o versículo que nós começamos. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Irmãos, não coloque limites naquilo que o Senhor tem para você. Não coloque limites nele te usar, nele se manifestar através de você. Não coloque limites. Vamos ficar de pé.